Boa tarde, pessoal. Vamos lá então para o artigo 5º do Código Eleitoral. Vamos caminhar para lá. Artigo 5º. Aí vocês estão vendo que nós estamos no site do TSE. É melhor você pegar o Código Eleitoral do TSE, tá? Porque assim, o Código Eleitoral do TSE e dá uma visualização também de onde você vai encontrar essas informações na Constituição, na Constituição, nos acordos do próprio TSE, certo? Os acordos, as resoluções do TSE. Então ele vai sempre estar te dando referências onde você vai encontrar essas informações nessas leis infraconstitucionais e também da Constituição, tá legal? Então vamos lá, ó, artigo 5º, não sei se vocês estão vendo aí, ó, vou marcar com a canetinha para vocês, para auxiliar vocês aí, com a cor vermelha, aqui ó, estamos aqui ó, artigo 5º, vira aí? Legal? Esse é o artigo 5º. Então tá dizendo assim, não podem alistar-se eleitores, certo? Ele já faz a referência aqui, ó, na Constituição. Ó, você vai encontrar essas informações no artigo 14, parágrafo 2º, né, da Constituição. Tá dizendo que é vedado o alistamento, vedado aos estrangeiros e aos conscritos. Aí vocês podem ter dúvidas sobre isso aqui, ó, conscrito. O que é isso? Eu já deixei posicionado aqui para vocês para ver o que é conscrito. Deixa eu deixar aqui, desculpe. Conscrito. Opa. O que significa conscrito? Conscrição é um termo geral para qualquer trabalho involuntário requerido por uma autoridade estabelecida. É mais frequentemente, contudo, associado ao serviço militar obrigatório. Então, conscrito seria o quê? Serviço militar obrigatório. É aquela garotada que tem aí 18 anos, né? Eles têm que se alistar obrigatoriamente no exército, né? Nas Forças Armadas. Melhor dizendo. Não necessariamente no exército, né? Então, tá aí. Então, nós temos essa informação aqui. Ele já dá, né, para a gente ler esse artigo 14 da Constituição, parágrafo 2º, mas vamos dar continuidade, a gente já entra no artigo 14 da Constituição. Então, no Código Eleitoral, que é bem antigo, tá? Tá dizendo assim, ó, os analfabetos, e aí ele fala aqui, ó, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A, que o alistamento ao analfabeto é facultativo, a gente viu isso. O alistamento, pessoal. Ele não pode concorrer a cargo eletivo, não esqueçam dessa diferença. Concorrer a cargo eletivo é uma coisa, se alistar, né, é outra. Ou seja, o analfabeto, certo? Ele pode sim ir lá votar, certo? Pode ir lá na maquininha e digitar o número lá que ele quiser. Votar facultativamente. Isso é facultativo. Ele não é obrigatório, né? Ele está entre os obrigatórios. Então, isso está dizendo aqui, ó. Esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, isso aqui, ó, que está no Código Eleitoral, não foi recepcionado pela Constituição de 88. Porque o Código Eleitoral é anterior à Constituição de 88, tá legal? Legal. Os que não saibam exprimir-se na língua nacional, olha aqui que ele está dizendo aqui, ó, de novo, ó. De novo, dizendo a mesma coisa, ó. Presta atenção nisso aqui, ó. Não foi recepcionado pela CF de 88. Ou seja, se o cara não consegue se exprimir na língua nacional, isso não impede ele de alistar-se, tá? Como eleitor, tá? Então vamos supor que o cara é um naturalizado brasileiro, mas ele ainda não consegue falar português, tá? Em língua nacional. Então isso aqui não vale, tá? Isso aqui, ó, já era. Não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88. Os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. E aí ele fala aqui casos de perda ou de suspensão de direitos políticos. Artigo 15, certo? Então, depois a gente vai ver o artigo 15 da Constituição Federal para ver esse dispositivo aqui, ó. Os que estejam privados temporária ou definitivamente dos direitos políticos. Então a gente vai entrar aqui, ó, no parágrafo único, certo? Eles vão falar da condição dos militares. Os militares são alistáveis desde que oficiais, aspirantes, oficiais, guardas-marinhas, subtenentes ou suboficiais, sargentos ou alunos das escolas militares de ensino superior para a formação de oficiais, lá da AMAN, tá?
Então, pessoal, vamos ver o que está falando aqui. Ele já está dando uma instrução aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Certo? Vamos ver qual que é a informação que ele está dando. Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 2º. Alistamento é vedado apenas aos conscritos. A gente já viu que é aquele pessoal do serviço militar obrigatório, conscrito, durante o serviço militar obrigatório lá, viu? E parágrafo 8º, condição de elegibilidade do militar. Ó, resolução TSE 15.850 de 89. A palavra conscritos alcança também aqueles matriculados nos órgãos de formação de reserva e médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários que prestam serviço militar inicial obrigatório. Ó, presta atenção nisso aqui, pode ser peguinha de prova, tá? O cara, ele se candidatou lá ao, ó, ele se matriculou, na verdade, no órgão de formação de médico ou dentista farmacêutico e está prestando serviço militar obrigatório, inicial obrigatório. Então ele também está como conscrito, tá legal? Então vamos para o artigo 14 da Constituição Federal. Primeiro vendo a questão do analfabeto aqui, ó. 14, parágrafo 1º, inciso 2, alinear. Vamos lá. 14, parágrafo 1º, parágrafo 1º, esse aqui. Cadê o parágrafo? Aqui, parágrafo 1º. Não sei se vocês estão vendo aí, eu vou marcar para vocês se localizarem aí também. Aqui, ó. Esse aqui, ó. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, nós vimos isso, e facultativo, olha aqui, ó, facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos, desculpe, e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Facultativo, analfabeto, facultativo. Então aquele artigo lá, né, aquele dispositivo que está aqui, desculpa, aquele dispositivo que está no Código Eleitoral, esse aqui, ó, não foi recepcionado pela Constituição. Não foi recepcionado pela Constituição. Tá legal? Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, ele dá aqui, ó. Esse aqui a gente já viu que de língua nacional também não foi recepcionado pela Constituição Federal, então a gente pode vir aqui, ó. Esse não foi recepcionado pela Constituição Federal, você é muito velho, Código Eleitoral, certo? E a gente tem esse aqui agora. Artigo 15. Pela suspensão de direitos políticos. Vamos lá? Pela suspensão de direitos políticos. Artigo 15. Tem que ir devagarzinho, senão passa rapidinho, a gente nem vê. Aqui, ó. É vedado cassação de direitos políticos. Pessoal, isso aqui é massa. Vedada a cassação. Então os caras gostam muito de fazer peguinha com essa palavra aqui, ó. Cassação. O que pode ocorrer é a perda ou suspensão, certo, dos direitos políticos, aqui, ó, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento de naturalização por sentença transitada em julgado. Então, cancelou a naturalização do cara, vai ocorrer perda ou suspensão. No caso, eu acho que é perda, né? Cancelamento de naturalização. O cara é, tipo, argentino, veio pro Brasil, ficou um tempo aqui, conseguiu a naturalização, mas, vamos supor, ele se envolveu, antes da naturalização, se envolveu com o tráfico ilícito de entorpecentes e teve sentença transitada em julgado, né? Teve a naturalização cancelada, então ele já era. Não pode continuar tendo os direitos políticos. Vai ter perda ou suspensão. Jamais cassação. Jamais cassação. Jamais cassação. Isso aqui não pode. Cassação não pode. Legal. Incapacidade civil absoluta. Ó, capacidade civil absoluta. O cara, tipo, ficou louco da cabeça e já foi atestado que não tem mais conserto, não tem mais, né? Provavelmente é uma causa de suspensão, né? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Suspensão, obviamente, né? Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º. Inciso 8. Né? Tipo, o cara ele tem que fazer o serviço militar obrigatório e se recusa. Né? E aí dá-se a ele uma alternativa, né?
Ah, você não quer pegar em armas, você não, sua religião não permite, legal, então tu vai ter que lavar o pátio da escola todos os dias, né? Às 8 horas da manhã. Né? Então, se você não atender a essa condição, né? De lavar o pátio todos os dias às 8 horas da manhã, se recusar também a esse tipo de serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, já era, né? Já era. Tem a questão de jurados também, se você não querer participar de ser jurado. Improbidade administrativa nos termos do artigo 37. Improbidade administrativa. Não esqueça desse aqui, improbidade administrativa. Nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Legal. Então esses são casos, tá, de suspensão ou perda, nunca é cassação, suspensão ou perda, tá? Improbidade administrativa também, tá legal, pessoal? Legal. Agora vamos para o desfecho aí do artigo 5º, Código Eleitoral. É o parágrafo único, que está aqui, ó. Ele faz referência, né, aos militares são alistáveis desde que oficiais, tá? Ele está fazendo referência ao artigo 14, parágrafo 2º, tá? E o parágrafo 8º, vamos ver o que fala isso aí. Parágrafo 2º, parágrafo 8º da Constituição do artigo 14. Parágrafo 2º. Não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Conscritos a gente já viu que aquele pessoal que é serviço militar obrigatório não pode alistar-se como eleitores os estrangeiros e durante o período do serviço militar obrigatório os conscritos. Legal. Então, aqui ó, conscritos. Estrangeiro não pode, né, pessoal? O cara é argentino, de outro país, não pode se alistar, né? Serviço militar obrigatório. Não pode se alistar como eleitor, né? Não faz sentido o cara querer dar uma opinião, uma decisão política pro Brasil, né? Tem sentido uma coisa dessa. Os conscritos, e ele fala do parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendido às seguintes condições. O militar alistável. Então, tira aqui os conscritos, né? Alistável. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Então, o cara está lá, menos de 10 anos. Menos de 10 anos de serviço militar. Ele tem que se afastar da atividade. Agora, se contar mais de 10 anos, aqui, ó, contar mais de 10 anos, o serviço será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Esse agregado pela autoridade superior, eu não entendo o que ele quer dizer com isso, tá? Tem que vir um professor aí de direito eleitoral e explicar para vocês o que será agregado pela autoridade superior, não sei. Mas ficou aí. Então, nós vimos aí o artigo 5º. Esse aqui, acho que esse artigo, o maior peguinha que tem aqui, pessoal, é a questão, tá, do Código Eleitoral do analfabeto, né? Que o analfabeto a gente viu que não foi recepcionado. Aquele que não sabe se exprimir língua nacional também não foi recepcionado pela Constituição de 88. Então eles podem trabalhar com peguinha em cima disso aqui. Aí tem a questão dos conscritos, né? E eles também não podem se alistar, tá legal? Valeu, pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau.